Já são 5 horas, a vocês que estão aqui a gente já vai começando. Boa tarde a todos, meu nome é Giovanni, como a Natasha comentou, sou gestor de relacionamento no Inovativa Brasil e hoje eu vou estar com a Natasha, também gestor de relacionamento, para a gente fazer um Talk to Me um pouco diferente dos demais. A dinâmica é a mesma, mas hoje a gente vai ter uma apresentação em dupla. Então com a gente tem a Débora Santos e o Mark Pinheiro, que vão estar apresentando o Talk to Me sobre equipe e liderança. A dinâmica, como eu mencionei, ela não vai ser muito diferente. Então, a gente vai ter de 30 a 45 minutos de apresentação do conteúdo e aí depois 45 minutos de perguntas e respostas. Então, durante a apresentação, vocês podem ir mandando as perguntas no chat e aí, ao final das apresentações, a gente vai fazer as perguntas para o Mark e para a Débora. Um aviso importante, amanhã a gente vai ter o primeiro SOS Pitch desse ciclo, e como o nome já diz, esse evento que vai ter amanhã busca ajudar vocês com as dúvidas que vocês tiverem sobre a construção do pitch e outras questões relacionadas. O evento ele não vai ter apresentação de slides, não vai ter exposição de conteúdo, ele é mesmo direcionado para as questões que vocês têm. Então, são vocês empreendedores que vão conduzir esse momento. Indo então para a apresentação de hoje, um último lembrete, eu peço que vocês mantenham os seus microfones fechados e as câmeras também desativadas durante a apresentação do nosso convidado, para facilitar aqui para eles. Então, Natasha. Obrigada, Gil. Obrigada a todo mundo que está participando hoje. Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre os nossos convidados do Talk de hoje. A Débora Santos é graduada em Administração de Empresas, tem licenciatura em Pedagogia, MBA em Gestão de Pessoas e é pós-graduanda em Direito do Trabalho. Ela tem mais de 18 anos de experiência em implantação, reestruturação e administração de recursos humanos estratégico e comunicação corporativa. Atualmente, ela é Head de Gestão de Pessoas e Comunicação na startup Fintech Inforce, empresa controlada pelo BTG Pactual, em recuperação de crédito e gestão de ativos estressados. Obrigada, Débora. Também tem a apresentação do Mark, que é nosso segundo convidado de hoje. Ele é formado em Ciência da Computação na PUC-PR, tem um mestrado em Transferência e Comercialização de Tecnologia na University of Texas, em Austin, possui mais de 25 anos de experiência com startups como fundador, consultor e mentor, e atualmente é cofundador e CEO da A-Tools, uma startup curitibana focada em desenvolver autoconhecimento, soft skills e inteligência emocional em indivíduos e equipes. É um prazer receber vocês dois aqui. Podem ficar à vontade para iniciar o Talk to Me com vocês. Obrigado, Natasha. Bom, então eu vou iniciar o papo com vocês. Um super prazer estar aqui, principalmente porque no primeiro semestre eu estava do lado de lá, né? Eu estava sentado na cadeira de vocês. Aí a ITUS foi acelerada pela Inovativa no ciclo do primeiro semestre, que foi o primeiro ciclo totalmente online, então bastante aprendizado dos dois lados, e foi uma experiência ultra gratificante, foi super bacana, abriu muitas portas para a gente, então muito legal estar aqui. E eu vou falar para vocês um pouco do que a gente faz aqui na nossa startup, que é a questão da análise comportamental. Então, a expectativa é de que vocês tivessem recebido o convite para fazer o teste de DNA Persona na semana passada, na quinta-feira, mas aparentemente houve algum problema, pelo que eu entendi, vocês acabaram recebendo só hoje. Então eu vi que muitas pessoas já fizeram, já se inscreveram. Quem não se inscreveu, a gente vai prorrogar o prazo, então fiquem tranquilos. Durante a semana aí fiquem à vontade, vocês vão levar de 10 a 15 minutos para responder o teste. E o objetivo de um teste de análise comportamental, bom, deixa eu já compartilhar minha tela aqui com vocês, só um segundo, por favor. O objetivo então de um teste de análise comportamental é identificar o momento que vocês estão passando, né? Então, basicamente, eu gosto muito de usar essa frase do Simon Sinek, que se vocês não conhecem, é um cara que vale a pena. Ele é autor de um livro, aliás, ele é autor de vários livros, mas o último dele é bem legal, e ele fala do Golden Circle, né? E
e quão importante é você ter o foco nas pessoas, né? Então, basicamente é isso. De todas as formas em que você olhar, de todos os ângulos em que você olhar os negócios, você nunca está falando com negócios propriamente, com pessoas jurídicas, você está falando com pessoas. E no fim do dia, se você não conhece essas pessoas, e se você não se conhece, você não conhece negócios, né? Então esse é um tema, para a gente, obviamente, super importante, porque é o core do nosso negócio, mas ele, no fim do dia, ele permeia tudo, né? Ele permeia vendas, ele permeia o resultado final do produto, do serviço que você entrega, porque lá na outra ponta tem um comprador, tem um usuário, e ele vai ser diretamente impactado. Então, quando a gente fala de análise comportamental, e muitos de vocês talvez já tenham ouvido falar ou não, mas um bom número de pessoas confunde um teste comportamental com um teste de personalidade. São primos, mas são bichos um pouco diferentes. A questão dos testes de personalidade é bacana deixar isso bem claro, porque eles estão associados a traços que tendem a perdurar durante toda a vida, né? Então, eles são difíceis de você mudar, eles se formam, tem questões genéticas, tem questões de relacionamento nos primeiros anos de vida, mas eles basicamente não mudam durante a tua trajetória. Já as questões comportamentais, elas são situacionais, né? Elas representam um momento que você está vivendo, e essa é a parte bacana da questão comportamental. Por quê? Porque você pode, de forma consciente, e isso às vezes até acontece de forma inconsciente também, mas você pode, de forma consciente, trabalhar as suas questões comportamentais. E que são os famosos soft skills, né? Talvez vocês já tenham ouvido falar aí bastante ultimamente. Soft skills, competências, etc., são todas as questões associadas à questão comportamental. As bases científicas dos testes comportamentais vêm lá do Jung, então são coisas que são aplicadas extensivamente no mundo inteiro, são super validadas. O que eu vou falar para vocês hoje é um resumo, porque a gente tem relativamente pouco tempo, né? Esse é um papo, é um workshop que eu dou geralmente de 2h30 a 3 horas, então eu vou dar uma síntese para vocês, mas o importante é vocês entenderem a mecânica, entenderem como funciona e saberem que tipo de aplicação isso pode ter na empresa de vocês, na startup de vocês, né? A gente faz alguns trabalhos com aceleradoras que usam a nossa ferramenta nas dinâmicas com os founders para entender como eles operam entre si, quais são os gaps comportamentais que eles podem ter, e eles também aprendem a utilizar a ferramenta comportamental na construção das suas equipes. Construção das suas equipes nos processos de recrutamento e seleção, assim como em startups que já têm equipes rodando, como essa dinâmica entre as equipes ela opera e funciona. Por quê? Uma coisa muito importante associada à questão comportamental, além das competências, dos interesses associados, né, existe o tema que é muito forte, que é o da comunicação. Cada um dos 4 estilos, dos 4 perfis comportamentais principais, eles têm estilos de comunicação diferentes. E entender como esses estilos funcionam, entender como identificar esses estilos, vão fazer com que vocês melhorem a inteligência emocional, tenham uma comunicação mais empática, e isso serve tanto para óbvio, questões de trabalho, de relacionamento no trabalho, como questões pessoais. E basicamente o que você tem então, como resumo desse processo, né? Quando você faz um teste como o nosso, você passa a entender como você opera, né? Então, dentro da combinação de resultados possíveis desses 4 arquétipos principais, e via de regra as pessoas trabalham com binômios, né? Elas têm uma combinação de resultados que dão as características principais, mas em alguns casos podem ser até trinômios ou um arquétipo principal,
Mas, enfim, entendendo essa dinâmica e entendendo como os outros perfis operam, você passa por um processo de autoconhecimento, né? Então, eu entendi como essa dinâmica funciona, eu entendi como os perfis operam, e eu consigo, dessa forma, quando eu me comunico com outras pessoas, quando eu estou exercendo liderança, quando eu estou gerindo outras pessoas, quando eu estou me relacionando, quando eu estou vendendo, eu consigo ter uma apreciação em relação ao perfil comportamental dessa pessoa e, consequentemente, eu consigo ter uma comunicação mais empática, um relacionamento mais saudável e mais suave, né? Então, as dinâmicas de equipe que a gente vê, em que a gente aplica a nossa metodologia, elas mudam bastante, né? Então, líderes que conseguem entender isso, a forma como os perfis operam, tem resultados muito melhores, lideram melhor e tem resultados melhores nas suas equipes. Então, uma outra questão muito importante quando você entende isso tudo a gente está acostumado a ouvir sobre diversidade, e essa é uma discussão super importante e que bom que ela tem vindo à tona bastante ultimamente, mas a gente sempre ouve falar de gênero, de opção sexual, opção política, raça, mas que são, obviamente, as mais óbvias, né? Mas a gente raramente ouve alguém falar da diversidade comportamental. E quão importante é essa diversidade comportamental dentro das equipes. Então, a gente já vai ver um pouco mais para frente, mas a gente usa arquétipos, e um dos arquétipos é o tubarão, né? Que é aquele perfil mais agressivo, mais pragmático, objetivo, que vai para cima. E aí existe uma percepção, por exemplo, né, de todo gestor de vendas, achar que a sua equipe precisa ser uma equipe feita de tubarões. E a pessoa não consegue entender os problemas que isso pode trazer, né? E quão importante é a percepção de alguém que tem um perfil diferente, para trazer ideias novas, para trazer um ângulo diferente para a conversa, para questionar algumas coisas. Então, entender a mescla do perfil da sua equipe é quase tão importante quanto entender o perfil individual de cada um deles. Uma das coisas que a gente tem na nossa ferramenta é que o gestor consegue criar um perfil projetado para equipe que ele imagina, né? E isso funciona tanto para um recrutamento novo quanto para uma equipe que já está operando, mas ele consegue desenhar esse perfil, e ele desenha esse perfil sem a referência de qual perfil comportamental ele está desenhando. E aí uma série de inferências podem ser feitas em cima da percepção dele, de como a equipe está, né, desenhada, do que está funcionando e do que não está funcionando, e que trabalhos essa equipe precisa, seja de novas contratações, seja de adaptações, seja de treinamentos. Então, a questão da diversidade é um aspecto bem importante. E o outro é a visão apreciativa, né? Você entender que determinado perfil dentro da tua equipe pode somar, pode trazer conhecimento e pode, principalmente, trabalhar e executar tarefas que você ou não gosta de fazer, ou te tiram da zona de conforto. Isso é extremamente importante, né? Então, esse olhar amplo sobre o tema da questão comportamental, que vai além do processo de autoconhecimento, que por si só é muito importante, mas essa visão é bastante crítica, né? Então, quando você aplica a ferramenta nas equipes, o resultado aparece muito rapidamente. A gente está fazendo um MVP agora, por exemplo, em que, além das questões relacionadas a pessoas,
porque via de regra o nosso cliente interno nas empresas é o gestor de RH, mas a gente está fazendo agora um trabalho com equipes e gestores de vendas também, para usar a comunicação e usar a linguagem associada aos perfis comportamentais na melhora não só das equipes de venda, mas na melhora dos processos de venda. Então, se comunicar na língua do lead, se comunicar na língua do cliente, adaptar o mindset do vendedor para entender quais são as objeções que aquele perfil pode ter, quais são os gatilhos mentais daquele perfil, como é que você roda um spin, por exemplo, em quem tem um determinado perfil ou outro, como é que você adequa isso ao processo de venda do teu produto ou serviço. Então, a aplicação das questões comportamentais, ela é bem ampla. E aí, como eu já tinha comentado, nós optamos por utilizar uma figura de linguagem que é o arquétipo, né? Então, são animais, vocês já vão ver na sequência, são animais que remetem a conceitos e a ideias e que facilitam o processo de compreensão, né? O processo de assimilação do seu resultado, o processo de compreensão e o processo de engajamento, então, na metodologia, né? E isso acaba virando um jargão dentro das equipes, então isso facilita bastante o trabalho. E quais são, então, resumidamente, né, de novo, e vocês vão ver no relatório de vocês, à medida que vocês forem preenchendo o relatório, vocês vão ter acesso ao resultado, mas basicamente são 4 arquétipos primários, né? Então você tem o gato, que é relacional, a pergunta do gato é quem, ele quer saber quem vai ser impactado por uma tomada de decisão, quem pode ajudá-lo em determinada coisa. O gato é muito sentimental, ele gosta de trabalho em equipe, ele é muito emotivo, né? Então, é uma pessoa que está sempre preocupada em envolver e trazer os outros para o time. O lobo é o racional, né? A pergunta dele é como eu consigo melhorar determinado processo, como eu consigo fazer isso mais rápido, como eu consigo ter uma entrega melhor. Ele é muito, ele gosta de estabilidade e de segurança. Para o lobo, time que está ganhando não se mexe, né? Ele é um burocrata no bom sentido, porque ele é um organizado, ele é processual, ele não gosta de mudança, né? Você tem o tubarão, que é pragmático. O foco do tubarão é o que eu preciso fazer, me diga o que é e eu vou lá e faço. Ele é muito objetivo, muito pragmático, ele é muito focado em resultado, ele gosta de desafios, e se a pessoa tem um tubarão muito alto, ele pode ter problemas importantes aí de comunicação, porque ele é muito seco, não tem, via de regra, não tem uma questão de relacionamento muito forte, e ele não é muito empático, né? O tubarão é muito frio. Meu problema é meu problema, teu problema é teu problema, e cada um se vira, né? E você tem, por fim, a águia, que está lá a 30 mil pés de altura, olhando a floresta e não a folha. A pergunta dele é por quê, né? Por que eu tenho que fazer isso? Ele é muito questionador. Por que isso é feito dessa forma, né? A águia é de inovação, de criatividade, de visão, não gosta de status quo, gosta de mudança, gosta de olhar as coisas de um ângulo diferente. E aí, quando você compõe esses 4 perfis, via de regra nesses binômios, você tem características mistas entre eles, né? Então, se você olhar atentamente aqui cada um dos desenhos, eles têm uma cor predominante, mas cada um deles é composto pelas cores de todos os outros arquétipos, né? Por quê? Porque a gente nunca é um arquétipo único, né? Nós somos uma mistura entre eles. E essa mistura é que dá
o sabor e o resultado de como nós estamos operando no momento, né? Lembrando sempre que o perfil comportamental é uma fotografia de um momento que você está vivendo agora, né? E de novo, por questões por questões racionais, decisão própria, ou por questões que são impensadas, né? Você pode mudar ele no decorrer da tua vida, tá? Outra coisa importante, só retornando aqui, outra coisa importante é, independente da condição, independente da questão, sempre lembrar que não existe perfil certo nem errado, né? Você pode ter o perfil certo que não está numa posição adequada na tua empresa, por exemplo, num determinado cargo, mas sempre as competências associadas a determinados perfis, elas são úteis e importantes para alguma posição, né? Então isso é algo que é bem relevante e bem importante lembrar. E aí uma das coisas associadas como eu já comentei, associadas aos perfis é a questão da comunicação, né? E você pode utilizá-la tanto num processo de vendas, por exemplo, num processo de feedback para alguém, num processo de demissão, né? Ou no relacionamento e na dinâmica, tanto na tua vida pessoal quanto profissional. Então, alguns insights aqui, de novo, esse é um trabalho que a gente faz num workshop que dura muito mais tempo, que a gente faz dinâmicas, a gente faz role-playing, né? Simulação de comunicação entre os diversos perfis, mas basicamente, pessoas que são gato, você precisa indicar uma comunicação que seja mais emotiva, né? Você tem que demonstrar quanto você gosta dessa pessoa, quanto ela é importante no processo, valorizá-la bastante, né? Um lobo, por exemplo, você tem que ter uma conversa mais estruturada. Então, por exemplo, você vai dar um feedback para um lobo, a conversa tem que ter começo, meio e fim, ela tem que ser estruturada e ela tem que ter uma conclusão bem lógica, né? O lobo é focado nesse aspecto. O tubarão, por exemplo, é muito pragmático. Então, se você vai falar de um cara de vendas que é tubarão, se você vai falar sobre resultado com eles, meu querido, vem aqui, deixa eu te falar uma coisa. Não está funcionando por causa disso, disso e disso. Mês passado você atingiu a meta, esse mês a gente está olhando, está vendo aqui que não vai conseguir, e eu quero saber o que você vai fazer para melhorar, né? Então, não adianta rodeio. Se você rodear muito para ter a conversa com o tubarão, ele já perde o foco, ele já fica de saco cheio, então é direto ao ponto. E a águia é valorizar as ideias, né? Importante estimular a águia a chegar às suas próprias conclusões. Quando a águia te trouxer um problema, dê alguma luz, mas devolva com informações, né? E deixe ele chegar às conclusões, e isso vai fazer com que ele esteja muito mais integrado e mais envolvido em todo o processo. E aí uma outra coisa que é muito importante que a gente faz numa dinâmica, quando a gente faz trabalhos em grupo, é entender o tema da janela de Johari, que basicamente é o seguinte: existe o eu que é conhecido por mim e conhecido pelos outros, que é o eu aberto, né? o eu público. Existe o eu desconhecido por mim e conhecido pelos outros. Então esse é um tema que quando a gente faz trabalhos em equipe, ele pode ser bem importante, porque todos da equipe percebem a pessoa de uma determinada forma, mas ele não se enxerga assim, né? E tem questões por trás e um trabalho que precisa ser feito a respeito. Você tem o eu desconhecido pelos outros e conhecido por mim, então são coisas que você faz na tua privacidade que você não quer que as outras pessoas saibam, né? Por várias questões, e isso
é muito importante até na vida da gente, né? A gente ter os nossos segredos, né? As nossas coisas pessoais. E você tem o eu desconhecido por mim e pelos outros, né? E talvez vocês já tenham escutado aí muitos casos durante a pandemia de pessoas que foram postas em condições adversas por conta da crise, seja porque perdeu o emprego, seja porque entrou num isolamento, às vezes foi obrigado a conviver com a família por mais tempo, o que não era habitual, e como consequência acabou despertando aptidões e competências que eram absolutamente desconhecidas, né? Então, virou um grande cozinheiro, começou a fazer comida e vender para fora, e as pessoas adoram, e a pessoa nunca tinha feito isso, mas foi obrigada a fazer para gerar receita. Começou um novo hobby, ou um novo esporte, ou uma nova atividade, a qual nunca tinha se dedicado, porque não tinha tido oportunidade, mas acabou trabalhando com isso e se descobriu. Né? Então, essa é uma dinâmica que a gente faz em equipe também, e que se vocês vierem a aplicar, seja o nosso teste, ou seja algum teste de alguma outra empresa, análise comportamental dentro da equipe de vocês, dentro do time de vocês, é uma questão que eu sugiro vocês trabalharem, desculpe. Então, num grande resumo, nós temos 4 perfis comportamentais principais, nós temos combinações entre eles, ter um olhar apreciativo, passar pelo processo de autoconhecimento e entender como as equipes de vocês operam, não só quem está fazendo parte do time, mas principalmente dos fundadores, né, e a dinâmica entre vocês é super importante. Tá? Esse é um super resumo do que a gente faz aqui, e entender que análise e perfil comportamental você consegue desenvolver. Então, vocês vão ver lá no relatório, ele foi todo desenhado para ter a pessoa que é objeto do teste como o foco principal, então ele é muito visual, a linguagem é super acessível, vocês conseguem de forma individual entender como ele funciona, e no final vocês vão ver que existe um plano de desenvolvimento individual, né? Então, vocês conseguem identificar que competências vocês querem ou precisam aprimorar ou desenvolver, e aí na nossa plataforma, lá na área de usuário, vocês têm um conteúdo curado para cada uma das 40 competências, com dicas de livros, de filmes, exercícios, informações, para que vocês desenvolvam e desenhem essas competências como vocês acham que estão funcionando para vocês. Né? Então, o resumo da análise comportamental é isso, eu me torno o que eu escolho ser porque eu tenho a opção de trabalhar isso. Né? Eu consigo me dedicar e eu consigo desenvolver essas competências. A gente indica fazer, refazer, na verdade, os testes de análise comportamental entre 6 meses e 1 ano. Por quê? Porque quando você desenha o teu PDI, você tem um período inicial em que você consegue trabalhar essas questões e iniciar o desenvolvimento delas, né? E aí você aponta para um norte e você caminha nesse desenvolvimento. E aí, a partir de 6, 8 meses, você consegue fazer um checkpoint, né? Puxa, eu tinha apontado o meu norte para cá, isso ainda faz sentido para mim dentro do meu contexto, sim ou não? E se sim, eu estou seguindo no caminho certo, né? Então, sei lá, por exemplo, o meu objetivo era aumentar o meu tubarão. Meu tubarão realmente está aumentando, o que eu preciso fazer, que ajuste fino eu preciso fazer para atingir meus objetivos, né? Então, sempre esse olhar de que é possível desenvolver, olhar apreciativo em relação aos outros perfis, né? Não achar que o lobo é um burocrata, um cara chato que
que é tudo certinho, né? Esse cara pode fazer coisas que você não gosta de fazer. Por exemplo, se você for águia, talvez você não goste de preencher relatório, talvez você não goste de preencher planilha, e esse é um cara que se estiver próximo de você, ele pode fazer essas coisas, né? Obviamente em outras atividades, mas ele pode executar essas tarefas. E entender o poder de diversidade, né? Saber que perfis diferentes, equipes com perfis diferentes e perfis mistos e compostos têm resultados muito melhores, né? Então, líderes e gestores que entendem esse contexto todo tendem a atingir objetivos e resultados melhores do que quem não tem esse conhecimento, tá? De novo, super rápido. O pessoal está com o meu LinkedIn aí, eles imaginam que vão colocar no chat depois. À medida que vocês fizerem os testes, fiquem super à vontade se vocês tiverem dúvidas, questionamentos, perguntas. Se quiserem aplicar na startup de vocês, fiquem à vontade, a gente conversa e transmite esse conhecimento para vocês. Tá legal? Obrigado, espero não ter excedido aí muito o tempo. Bem tranquilo. Agora a gente vai para a apresentação da Débora. O pessoal já está mandando algumas perguntas aqui no chat. E ao final da apresentação da Débora, a gente faz todas juntas, tá? Então, Débora, é contigo. Olá, pessoal, tudo bem? Estão conseguindo ver? Sim, estamos vendo. Perfeito. Bom, acho que o gancho aí com o Mark deu bem certo, né? Porque a gente vai falar um pouquinho sobre a parte dos desafios da liderança, né? E os desafios principais com liderança, o que é o principal? Pessoas, né? Vou pular a parte da minha apresentação, né? Que já fizeram aí, só reforçando, sou uma apaixonada pela área de pessoas, já estou 18 anos nessa área, então já não tinha um quadro no Fantástico, né, o que eu vi da vida? O que eu vi do RH, vocês não têm nem ideia do que eu já vi nesse RH. E uma das coisas principais que eu ouço, né, é por que é tão difícil liderar pessoas? E puxando esse gancho aí com o Mark, talvez seja por toda essa diversidade que a gente tem de perfil. A gente vai ter dentro de uma equipe perfil gato, perfil lobo, perfil águia, perfil tubarão, e que você tem que fazer toda essa gestão dessas pessoas para que elas cheguem num objetivo comum, para que elas tenham o mesmo pensamento, a mesma cultura, os mesmos propósitos que a empresa tem também, né? Você ter esse alinhamento, imagina o quão difícil realmente é liderar pessoas, né? Às vezes dentro da nossa própria casa, que a gente, né, eu não tenho filhos, mas quem tem pode me ajudar aí, se você tem mais de um filho, você já vai ver a diferença que é de personalidade, de comportamento, de gosto, de vontade. Você imagina numa empresa, né? Que você não tem tanto esse vínculo afetivo, né? Vínculo de sangue, que você não tem essa convivência tão forte, né? 24 horas, e você tem que saber lidar, saber conduzir para que chegue no resultado, e você é o responsável por isso, né? Você que tem que fazer com que esse resultado alcance, né? Imagina como que é complicado. Então, a parte de liderar é realmente uma arte, né? Tem hora que a gente realmente puxa os cabelos ali e fala, meu Deus do céu, o que eu faço com esse ser? Né? Como que eu vou conduzir ele? Será que ele não está me entendendo? Será que eu não estou comunicando certo com ele? O que eu tenho que fazer para que ele alcance esses resultados? Né? O que eu estou fazendo de errado? Muitas vezes a gente acaba se culpando também nessa arte do liderar. Quando a gente fala da parte de pessoas, a gente sempre vai falar assim, poxa, a minha dificuldade hoje é na captação.
né, trazer profissionais. Outras vezes a gente fala assim, poxa, eu trouxe profissional, mas agora a minha dificuldade é desenvolver essas pessoas, é fazer com que eles tenham a minha cara, o meu jeito, a minha cultura, que ele tenha as mesmas percepções que a empresa quer que ele tenha. Então, essa parte do desenvolver. Depois que você fez captação, desenvolvimento, aí chega a parte de reter. A minha dificuldade hoje na empresa é reter talentos, é fazer com que eles fiquem. Tem algumas empresas que a gente brinca que serve como trampolim, né? O profissional vem, dá o salto dele para outro lugar. Ele faz toda essa parte, né, de embasamento, da parte técnica, de conhecimento, e ele vai para outro lugar. Então, o desafio também nosso é fazer essa retenção. Mas sempre as coisas mudam, né? E cada vez tem mais mudanças. Né? Antigamente, né, quando a gente queria namorar com alguém, né, conquistar alguém, a gente mandava uma cartinha de amor, né, até passava perfume na cartinha. Hoje não, a gente manda no WhatsApp, tem os aplicativos aí para, né, ter os relacionamentos. Antes a gente salvava em disquete, hoje já nem existe mais isso. Né? O celular, então, hoje cada vez mais sofisticado e com pessoas não é diferente. Nós estamos mais exigentes, tanto quanto contratantes, mas também quanto profissionais. Hoje a gente começa a escutar alguém fazendo uma proposta para a gente também começa, será que é tudo isso? Será que é verdade o que ele está falando? Poxa, está vendendo um sonho muito grande que eu estou desconfiada. Então, a gente tem essas exigências que antes a gente não era tão forte assim. Talvez porque essa parte dos perfis, né, cada vez mais estão mais afloradas, as pessoas estão deixando se perceber mais, né, quanto indivíduo, quanto diversidade de vontade, de perfil e de tudo mais. E se a gente está nessa exigência, hoje já mudou um pouco mais essa questão, quando a gente fala, poxa, o meu desafio continua, porém ele está mais aprimorado. Hoje a minha captação continua sendo um desafio, mas além da captação, eu não quero qualquer pessoa. Eu quero os melhores, eu quero aqueles que me dê resultados mais rápidos, aquele que custa menos, né? Aquele que vai ter realmente uma performance além da média. Eu não quero pessoas medianas, né? Então, a gente tem esse desafio quanto líder e quanto gestores de pessoas. Não é só a área de RH que tem esse papel, mas nós também, porque o líder, ele sabe a necessidade da rotina, dos desafios que tem, da área. Então, ele faz parte dessa captação também. Aí vai lá para o desenvolvimento. Eu não tenho só um desafio de desenvolver, eu quero desenvolver em pouco tempo, mas também com excelência e eficácia, que ele dê os melhores resultados. Hoje também é a prática, acho que até mesmo por esse momento que a gente está vivendo, tudo muito online, né? A parte de treinamento, de desenvolvimento, o que era 2 anos está reduzindo para 6 meses, né, 3 meses, e as pessoas estão conseguindo fazer o seu tempo gerar mais valor, mais rápido, ter excelência, né, nesses processos. E a parte do reter, que não é mais só reter, é conquistar as pessoas, é fazer com que elas realmente comprem o projeto até o fim, que é outro grande desafio. Eu brinco que antigamente era um orgulho, né, para as pessoas falarem, poxa, eu faço 10 anos na empresa, meu pai ficou 40 anos na mesma empresa. Hoje, as necessidades, as expectativas dos profissionais mudaram também. Então, o que eu tenho que fazer para conquistar esse profissional? Para que ele também entenda, né, que ele tem que comprar o meu projeto até o fim, o meu sonho até o fim. E a gente que trabalha em empresa, startup, fintech, a gente tem isso mais ainda como um desafio, porque são empresas que estão começando,
né? Às vezes não tem um investidor, um acionista alto, então você tem que conquistar por si só, com a sua marca, com o que você tem de melhor, que é vender, né, a sua expectativa, e como que você faz isso num ambiente tão diverso, de perfis tão diverso, como você vai falar com o perfil tubarão, né, para que ele para que você conquiste ele a acreditar no seu projeto. Como você vai falar com o perfil gato para que ele entenda, né, que aquele lugar é o melhor lugar para ele. Então, os desafios continuam, porém cada vez mais aprimorados, né? E nós, quanto líderes de pessoas, a gente tem que ter essa sensibilidade, essa percepção. Aí entra os desafios também da liderança em fazer essa gestão, já que muda tudo, né? Então hoje a gente tem ambientes mais desafiadores, né? Você imagina esse ambiente remoto, né? Como que tá, né? Você imagina essa questão do dinamismo que se tem, tudo é muito rápido, tudo acontece para ontem, as exigências, esse senso de urgência que tem com resultado e com desenvolvimento de pessoas, né? A responsabilidade que um líder tem. A gente tem menor fidelização, eu acabei de falar, né? Antes era normal você falar assim, tenho 20 anos de empresa, 10 anos de empresa. Hoje, se o funcionário, né, o profissional não está feliz, seja ou por salário, que eu acho que hoje é menos, né, envolvendo essa parte de remuneração, e é muito mais por propósito, ele vai embora. E às vezes ele vai embora assim, fala de manhã com você, quando é à tarde ele já está indo embora. Ele não tem essa fidelidade mais com a empresa. E como a gente tem que fazer isso? Como a gente tem que alcançar essa fidelidade, né? A busca incessante por inovação, né? Isso tanto da empresa quanto do profissional, autogestão, autonomia, muitos hoje profissionais buscam isso. Não, eu quero ter essa autonomia de fazer as minhas coisas, eu quero ter criatividade. É bom, é ótimo, mas a gente também vai entender um pouco lá na frente a questão das gerações, que existe um processo de maturação, existe um processo para que ele tenha essa questão da autonomia, da autogestão, os desafios que a gente tem de aprendizado sempre muito rápido. A gente aprendeu uma coisa hoje, quando amanhã já está tudo diferente, né? Ambientes com aceleração de carreira. A gente brinca aqui em ambientes de startup, cada um ano equivale a 5 em empresas mais tradicionais, empresas mais conservadoras, porque o processo tem que ser muito rápido, o aprendizado é muito rápido. Eu vim de empresas mais conservadoras para startup. Então, eu vi o quanto a gente encontra bastante perfil tubarão, a gente encontra bastante perfis aí de águia, né? E eu aprendi a trabalhar, a me comunicar e a entender que eu era um complemento deles e que eu ia dar esse equilíbrio para eles. Então, esse é o nosso papel, ter essa sensibilidade. E sempre metas ousadas, né? É igual uma pessoa aí que a gente conhece, famosa aí, a meta dobra, a gente não sabe qual é a meta, mas a meta tá dobrando, a meta tá sempre, você nem alcançou, mas ela tá dobrando de novo, então cada vez metas mais ousadas nesse mundo que a gente acaba vivendo. E tempo, né? Hoje, o líder, ele tem o desafio de ficar equilibrando vários pratinhos, né? E ele tem que fazer tanto a parte do desempenho dele, né, dos resultados dele, quanto a parte dos resultados da equipe. Como ele vai fazer esse equilíbrio? Cada vez mais conhecendo o perfil da sua equipe, para que, através desse conhecimento, ele consiga desenvolver e extrair sempre o melhor dessas pessoas. E, com base em tudo isso, ele ser referência para a equipe. Quando eu falo referência, às vezes as pessoas se cobram muito, né? Falam assim, poxa, eu tenho que ser exemplo, e nisso, nos mínimos detalhes. Não, eu falo em referência de admiração, né? As pessoas olharem e falam assim, poxa, eu admiro aquele cara, porque ele sabe o que ele está falando, ele sabe o que ele está fazendo, né? Se a gente não acredita no líder, dificilmente a gente vai acreditar no projeto. E isso também é uma forma de reter que a gente vai ver, tá?
E dar feedbacks sempre, sempre focado em desenvolvimento. O que eu mais percebo hoje na liderança, principalmente liderança inicial, primeira vez como líder, é de dar feedbacks que às vezes podem gerar, de certa forma, um conflito. Mas se você está fazendo esse feedback, mesmo que ele seja de ponto de desenvolvimento, é porque você está fazendo o seu papel de líder de desenvolvimento de pessoas, né? Ser líder nem sempre vai ser flores. Eu acredito que vai ser muito mais, em alguns momentos, a gente desviar desses espinhos, né? A gente ter essa estratégia de desviar dos espinhos. Bom, o desafio de atração, né? Como eu falei lá no início. O profissional, ele tinha muito essa questão assim, eu tenho que ter salário bom, eu tenho que ter benefícios, né? Um cargo e uma estabilidade e segurança financeira. Hoje, a atração, ela está além disso. Quando você vai buscar um profissional, ele faz uma pesquisa geral. Ele puxa realmente a capivara da empresa, né? Ele puxa a capivara dos profissionais, porque ele quer saber qual é a cultura, o clima, o propósito, a carreira, as oportunidades, perfil dos profissionais que estão lá dentro, né? Se são aqueles profissionais que realmente vai desenvolver, vai desafiar, ou se não são os profissionais medíocres também, medianos, a imagem que ela tem, né, perante o mercado, o marketing boca a boca, alguns fazem, adicionam pessoas no LinkedIn dessa empresa para perguntar, e aí, como que é aí? Me conta, né? As causas que essa empresa defende, atuação social, a parte da diversidade, né? Então, isso tudo é uma forma de atração que o profissional busca. E qual que é o papel do líder nesse desafio da atração? Identificar esses perfis com fit cultural, né? Identificar quem tem a nossa cara, quem vai abraçar esse propósito, se desprender de todo preconceito, julgamento, porque o que acontece? A gente tem a mania de tentar contratar pessoas parecidas com a gente, né? Então, a gente tem que contratar pessoas que são nossos complementos, né? O Mark falou bem isso, né? E eu vi até uma pergunta no chat do Luiz, falando, olha, eu participei de um processo, foi identificado que eu tinha um perfil mais intuitivo, não passei no processo que era para compras. Poxa, será que essa foi a melhor forma de darem esse retorno? O que mais que tem, né? Será que a pessoa não está buscando várias Déboras, né? Não vai dar certo, né? Eu tenho que ter meus complementos. Aquilo que eu não sou boa, eu tenho que buscar um profissional no mercado que me atenda e que vai suprir essa minha deficiência, né? Essa minha falta. Falar sobre a empresa com entusiasmo, você realmente acreditar, né, na empresa, ter aquele brilho no olho, aquela paixão, porque o que acontece? Já participei de algumas entrevistas que o líder, ele não tem, desculpa a palavra, mas ele não tem tesão nenhuma pela empresa, nenhum. Então, como ele vai vender algo que nem ele está acreditando, né? Ser transparente nas expectativas, nos desafios, ser transparente de falar assim, poxa, a gente está começando agora, é um sonho, a gente vai correr atrás junto, a gente vai construir junto, mas sempre ser verdadeiro. As pessoas prezam por isso. E além de tudo isso, o que a gente tem de desafio? A supervalorização de alguns profissionais dentro do mercado de trabalho, né? Que é aquele famoso leilão, quem dá mais? Ele participa de todo o processo, a gente gosta, o líder gosta, quando vai fazer a proposta, ele usa a nossa proposta para quê? Para fazer leilão, né? Então, como que a gente tem que amarrar tudo ali para que ele nem pense, né, nesse processo do leilão? Eu vou passar um vídeo, né, que mostra um pouquinho sobre essa questão da gente estar preparado para as entrevistas, né, para a gente ficar ligado em que perfil realmente que eu quero contratar,
qual o perfil que eu estou falando e se realmente eu vou ter, saber lidar com esse perfil. Só um instantinho. Vamos ver se vai dar certo. Vocês estão conseguindo ver? Não, Só me ainda dá não. Ainda não? Você pode Não. dar ESC na apresentação, que eu acho que está em outra aba. Giovanni, Ou você pode parar de compartilhar e compartilhar novamente o vídeo. Acho que acaba sendo mais rápido. deixa eu ver se eu consigo. Conseguem ver agora? Também Não está Na tela compartilhado. das pessoas. Acho que agora vai. Agora Foi? sim. Sim. Pode mandar entrar o próximo, por favor. Opa, com licença. Opa. Bom dia. Bom dia. Pode sentar, Roberto. Pode me chamar de Beto. Beto. É meu nome artístico. Tá. Roberto, você... Beto. Tá. Beto, você aqui no seu currículo, você mandou também um book. Sim, correto. Mas a gente está entrevistando o pessoal para uma vaga de gerente. Sim, exatamente. É um book de gerente meu. Você pode dar uma olhada se quiser. Sim. Esse sou eu na pose da vitória da empresa. Esse aqui sou eu dando esporro no funcionário que chegou atrasado. E esse aqui sou eu fechando um contrato milionário. Esse aqui sou eu no domingo de férias indo trabalhar. Esse aqui é uma que eu gosto muito, que sou eu verificando se o rapaz está fazendo o trabalho dele corretamente. E esse aqui é uma na gravata, eu falando, ei, é você que é o coisa que acontece. Entendi. Pode ficar para você depois se você quiser ajudar. Então é meu. Roberto, Beto, quais são as suas qualificações profissionais? Então, eu fiz tablado, eu também já participei de elenco de apoio de diversos programas na TV que se passavam na parte de escritório. Na maioria das vezes era figuração, mas o diretor nunca falava quem era quem, e na minha cabeça eu sempre era o gerente daquele lugar. Você era o gerente. Na minha cabeça. Na sua cabeça. É. Então, Roberto, Beto, isso não tem nada a ver com o cargo que a gente está pretendendo preencher aqui na empresa, né? Mas é como as pessoas dizem, né? A vida, ela imita a arte. Imita. Com licença. Alô? Roberto, o que é isso? Daqui a pouco eu falo com você porque eu tô numa reunião com o rapaz aqui, tá ok? Tudo bem, tá bom. Obrigado. Tchau. O que está acontecendo aqui, Deixa Beto? esse negócio também. Sou eu de novo. Faz um favorzinho. Traz um cafezinho pra mim. Toma café. Traz 2 cafezinhos, então. Isso, com adoçante. Adoçante, isso. Tá bom, então. Obrigado, hein? Cheira. Beto, realmente eu não estou Roberto, entendendo, por favor. Roberto. Eu não estou entendendo o que está acontecendo Há aqui. quanto tempo você exerce essa função? O quê? Há quanto tempo você exerce essa função? Há 7 anos. E onde é que você trabalhou antes de trabalhar aqui? Eu trabalhei numa outra empresa nessa mesma função. E quanto tempo você ficou nessa outra empresa? 3 anos. Escuta aqui, 3 anos? rapaz, por que você... Minutinho. Olha aí que tá chegando. Cafezinho, ó. Beleza. Conhece Cristina? Conheço. Cristina, gente boa. Obrigado, Cristina. Então, quais são suas qualidades? Bom, eu... Não é muito comunicativo, entendi. Ô, rapaz, o que tá acontecendo aqui? O que significa isso? Tá nervoso? Eu tô um pouco irritado, sim. Pouco irritado, sim. Mas que porra é essa, Não, é rapaz? só isso mesmo, qualquer coisa nós vamos te ligar, tá ok? Vamos andando agora, pois eu tenho muitas coisas pra fazer hoje. Sabe como é que é essa vida de gerente, né? Se Você quiser, sabe mas como eu é que não é, vou. pelo amor de Deus. Quem nunca, né, passou por uma situação dessa, né?
Estão me ouvindo? Sim. E vendo minha apresentação? A apresentação não. Quem nunca passou, né, por uma situação dessa, né, de às vezes aquele perfil do candidato, né, ele entrar numa vibe tão assim que eu sou o cara, né, e você às vezes perder até o controle, né, de como conduzir aquele processo, né, e a gente tem que estar muito bem preparado para esses momentos, né, de identificar logo esse perfil desse candidato e saber conduzir essa parte da entrevista, da seleção dele, porque querendo ou não, se você contratar essa pessoa, com certeza ela tem algumas coisas que vão sobressair, alguns comportamentos que pode ou te levar para um sucesso ou te levar para um fracasso como líder. Então, é importante o líder ter essa sensibilidade. Ele não simplesmente contratar porque tem que fechar aquela vaga logo, porque não tem meta para entregar. A gente brinca aqui. A fazer o desligamento é de imediato e o contratar tem que ser um pouco mais demorado pela questão do cuidado, né? De você contratar as pessoas certas. Outro desafio é a questão do desenvolver. Antes era muito mais, não, tem que treinar operacionalmente essa pessoa para que ela venha a ser super boa no que ela faz, os treinamentos obrigatórios e a avaliação de desempenho, que em algumas vezes não era aquela avaliação de desempenho que gerasse algum tipo de valor, né? Era aquela mais para cumprir a tabela, né? O calendário dentro do RH. E hoje, né, o que o profissional ele busca, né, como a parte do desenvolvimento? Ele quer se tornar um especialista naquilo que ele faz, ele procura ter a parte de desenvolvimento comportamental, ele quer, às vezes, ser um líder, ele tem potencial para ser um líder, um sênior. Você tem essa sensibilidade de enxergar isso nele, né? Ele busca mentoria, ele busca coach, ele busca participar de reuniões mais estratégicas, de comitê, de projetos, ele quer estar envolvido com as coisas, né? E esse é o processo do desenvolver. Você vê o quanto que foi mudando, às vezes os desafios continuam mesmo quando você fala em busca. Mas quando você vai detalhar essas buscas, o quanto que a gente tem de informação para que a gente consolide isso e traga e torne, né, os funcionários, os profissionais cada vez mais bem desenvolvidos. E o desafio do líder nesse processo de desenvolver, ele tem que gostar de ensinar, ele tem que gostar de desenvolver as pessoas. Poxa, mas eu não tenho paciência, eu não tenho tempo. Mas tire um tempo para pelo menos ser um multiplicador dentro do seu time, dentro da sua área, né? Eu brinco que toda equipe, todo time tem que ter, além do líder, uma pessoa que tem potencial para fazer o desenvolvimento e multiplicação do conhecimento dentro da área. Porque a gente sabe que a vida do líder é corrida, ele vive cheio de tarefas, de metas que tem que cumprir, tem equipe para fazer toda essa parte da gestão, tem processo, ele tem que responder por ele, pela equipe. Então, assim, ter uma pessoa com um apoio, uma base ali, sempre é muito importante, né? Ele tem que ter esse olhar mais voltado para perfil dos potenciais, mas um olhar mais estratégico. Não aquele olhar mais, olha, ele vai me atender a curto prazo. Não, ele tem que pensar curto, médio e longo prazo. Essa pessoa eu posso realmente contar? Ou ela só está entusiasmada porque acabou de chegar, ou ela está entusiasmada porque recebeu uma promoção? Eu tenho que pensar a longo prazo. Buscar seu próprio desenvolvimento, estar atualizado, porque todo momento alguém vai te confrontar. Alguém do seu time, alguém de outra área vai te confrontar na questão de conhecimento, do seu desenvolvimento. E às vezes a gente se preocupa tanto com o hoje, com o agora, que a gente esquece, poxa, o que tem aí de novo no mercado? O que eu posso fazer? Hoje é muito fácil, você nem precisa às vezes sair da sua casa para fazer algum tipo de treinamento, para ler um livro, para buscar uma informação. Você precisa ter conteúdo.
né, para criar também uma admiração no seu time. Lembra que eu falei lá no início? Você tem que ser visto como um exemplo, como uma admiração. E isso é uma das formas de você ter conteúdo para passar para as pessoas. Descentralizar, às vezes até no próprio dia a dia a gente tem muito medo de passar porque acha que alguém não vai dar conta, não vão conseguir entregar da mesma forma que eu entrego, mas isso faz parte do desenvolvimento. É igual você pegar uma criança que está começando a andar, primeiro você começa a pegar nas mãozinhas, depois você solta um pouquinho, ela vai cair, você vai lá, levanta, mas isso faz parte do descentralizar, deixar a pessoa realmente andar. Lógico, você vai dar as diretrizes, as informações, orientações, mas tem que deixar as pessoas também se desenvolver para você ter o seu tempo de desenvolvimento também. Dar feedbacks verdadeiros e assertivos. Esse verdadeiro, a gente brinca que é verdadeiro com amor, no sentido que, se você vai fazer uma crítica, venha também com uma sugestão para a pessoa, porque senão ela sai daquele feedback destruída, né? Ela sai daquele feedback, nossa, por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui ainda? Aí a gente vai entrar naquela parte da retenção, né? Ele vai ter um momento que ele vai começar a querer olhar para o mercado, né? E como hoje a gente brincou lá na questão dos profissionais, né? Que existe uma diversidade de informação, de vagas, de tudo mais, ele vai começar a se interessar. Então, dê o feedback de forma assertiva, verdadeira, mas que dê um direcionamento para as pessoas, porque muitas vezes as pessoas não têm essa clareza dessas informações. A gente fica com medo de falar, com receio de falar, ou a forma não está sendo correta de se falar. Ter sensibilidade no sentido de perceber quem são as pessoas que não estão bem, quem são as pessoas que precisam de receber algum tipo de atendimento, de comunicação diferente. Tem pessoas que recebem a informação visualmente, tem umas pessoas que são bem melhores essa comunicação só ouvindo, outras têm que fazer junto com elas, então tem que ter essa sensibilidade, né? Senso de meritocracia, ser imparcial, não é porque eu gosto mais de sair para tomar uma cerveja, de sair, participei do batizado de alguém, que ali eu vou dar privilégios para alguém. Por isso que eu falei, a gente tem que ter olhar estratégico, tá? Ser justo e imparcial. E o desafio da retenção, que acho que é um dos mais, dos 3 aí que a gente falou, eu acho que é um dos mais difíceis hoje, pela questão do que a gente falou, da fidelização. Hoje, as pessoas estão, assim, cada vez menos enraizadas nas empresas, né? Então, hoje, se você olha o currículo de um profissional mais jovem, dessa geração de agora, 2 anos, quando você fala assim, poxa, você ficou 2 anos, ele sente, nossa, fiquei, aquele orgulho, né? É ruim? Não estou dizendo que é ruim, mas assim, podia ser mais. E isso também é papel da empresa ter essa ação da conquista, né? Antes, o que retia as pessoas dentro da empresa estou recebendo meu salário no dia certo? Eu tenho benefícios? Eu estou na minha zona de conforto, já conheço todo mundo, minha atividade, tenho uma estabilidade, uma segurança, porque eu já estou aqui há mais tempo, um plano de carreira que, no mínimo, daqui 2 anos eu teria uma promoção. Isso, para as pessoas, era ok, estou felizão, né? Estou super satisfeito. Hoje, já não. Hoje, cada vez mais, tanto a área de pessoas, para desenvolver práticas de pessoas, quanto o gestor, para fazer a gestão de pessoas, tem esse desafio, porque ele precisa entender que os profissionais de agora têm outro pensamento, têm outra cabeça. Eu já ouvi de líder assim, poxa, Débora, mas na minha época, a gente tinha que comer muito sal para conseguir tal coisa. Poxa, na minha época, eu tinha que ralar muito para conseguir tal coisa, uma promoção, participar de um projeto, de um comitê, onde já se viu ter um estagiário ou um trainee numa reunião. Tem que ter. Tem que ter. Isso traz a confiança nele, de que você está pensando nele como parte da empresa, e não só como um número, né?
mais uma vez, sempre orientando, dando diretriz, né, para que ele venha ter essa trilha de conhecimento, trilha de oportunidade, de aceleração. As pessoas precisam admirar a empresa, precisam sentir que aquilo que ele faz, ele está sendo desafiado, ele está feliz, ele sente que ele tem equilíbrio na vida dele. Eu não estou dizendo equilíbrio, não é para trabalhar muito. Esquece, quem trabalha em startup, quem trabalha... Eu sou de startup de mercado financeiro, esquece essa questão de, vou trabalhar, cumprir minha tabela de horário. Não, eu falo de equilíbrio mesmo, de você, poxa, eu trabalhei pra caramba num dia, mas no outro, se eu precisar fazer alguma coisa, uma viagem, alguma coisa, eu sei que a empresa vai ter esse olhar para mim, né? Então, isso faz parte do reter, né? Isso faz parte da admiração do profissional, tanto pela empresa, pelos profissionais que trabalham ali. Ele tem que sentir que ele tem desafios em querer correr atrás, de buscar conhecimento. Ele sempre fala assim, poxa, eu aprendi demais, mas eu ainda, para chegar em tal pessoa, eu tenho que correr muito atrás, eu quero ser igual àquela pessoa, eu quero ter esse momento de carreira igual àquela pessoa. Então, isso faz com que as pessoas hoje fiquem na empresa, ter esse brilho, ter o que eu falei que falta lá no líder, às vezes, numa entrevista, né? Que é ter essa paixão, que é vender a empresa. Pode ver que a maioria das pessoas que acreditam na empresa, que gostam de estar na empresa, sempre falam bem do líder, sempre vão indicar a empresa para colegas, né? A gente tem um programa que chama Indique e Ganhe. Então, a gente sabe que aquela pessoa realmente gosta de estar ali quando ela começa a indicar muitos profissionais para a gente fazer o processo seletivo. E o bom disso é que ela já faz com esse fit cultural que a gente falou lá no início, né? Então, ela já fala assim, poxa, aquele meu colega, ele vai dar certo porque ele é assim, assim, assim. Ele vai dar certo na área X porque ele tem esse perfil. Então, ele já ajuda a gente, ele acaba sendo nosso parceiro também, né, nessa situação, tá? E qual a receita para ser um líder perfeito? Né? Acho que todo mundo queria, né, tirar ali do forninho, né, uma liderança perfeita, comer, né, e no outro dia ser o líder melhor que existe, né? Não tem, né? Sinto muito em dizer, mas a gente começa a pensar, a refletir e a fazer algumas práticas que vão nos ajudar a ser um líder melhor, que vão nos ajudar a reter profissionais que são bacanas, que vão contribuir com o resultado da empresa, vão gerar valor para a empresa. Então, o líder, ele é quem dá o tom para a empresa. Ele é quem enraiza a cultura, é dele que as pessoas ficam esperando as informações, né? Pode ser 10 pessoas ou pode ser 10.000 pessoas, as pessoas têm ele como ali o canal que vai trazer as informações, que vai ser o termômetro para as coisas, né? Além desse papel de metas, ele tem um papel muito importante. Através das pessoas, ele extrair o melhor para que essas pessoas gerem resultados, não só para ele como líder, mas para a empresa, para o objetivo comum, tá? E aquela questão, olha, eu preciso ser sempre melhor do que eu fui ontem, né? Não é feio pedir desculpa quando você sai um pouco dos trilhos, não é feio falar, olha, levanto a mão aqui, estou precisando de ajuda. É muito mais fácil quando você tem a sua equipe, o seu time na sua mão, que você consegue falar assim, poxa, olha, hoje eu não estou bem, vou passar uma atividade, vou falar com a minha equipe, eles vão me entender. Às vezes, só no olhar. Eu trabalhei numa empresa que a gente já conhecia a CEO através da pisada dela, do jeito que ela andava, se ela estava bem, se ela não estava. Né? E eu acho que é isso que faz com que a gente crie esse vínculo, essa relação, que gere esses resultados para a empresa. É de ter sempre uma mente aberta para buscar, inovar, trazer ideia e também para ouvir as ideias. É porque às vezes a gente está tão envolvido naquele processo que a gente esquece que existem os perfis que vão nos complementar e que vão ter um olhar diferente para aquele mesmo problema. Então, falem com seus liderados, conversem, dê feedback, peça feedback
Isso é uma questão que só os corajosos fazem, né? De pedir feedback, porque pode vir de tudo. E quando você pede feedback, é um momento que você tem que estar pronto para ouvir e não ficar se justificando ou se explicando. Ouça, por mais que às vezes dói lá no ego, no fundinho assim, ouça. Reflita, vá para casa e fala, olha, isso me serve, isso não me serve, isso eu entendi, isso eu não entendi, vou buscar entender, vou me policiar, né? Evite remoer os erros, né? Sacode a poeira, vai, isso não faz parte hoje desse mercado, desse dinamismo, a gente não tem tempo para isso. Aprenda com os erros. Mas não fique remoendo, não consegui dormir, não consegui. Não, se você não conseguiu dormir, que seja buscando soluções, que seja buscando alternativas, coisas para frente, sempre para frente, né? E ser criativo sempre nas soluções dos problemas, tanto com pessoas, quanto com processos, quanto com metas, e sempre com a cabeça pensando que as pessoas são diferentes e as pessoas podem me complementar. O que eu posso extrair delas, né? O maior segredo, primeiro, é se autoconhecer. Saber quando você não está bem, quando você está bem, o que você é bom, o que você não é bom, e através disso usar as suas emoções a seu favor, as emoções das pessoas a seu favor. Né? E por isso que eu falei, né, linkou bem com o Mark, porque você tem que conhecer o perfil da sua área, do seu time, para que você extraia os melhores resultados. Isso é possível? Eu garanto para vocês que é. Vocês podem chegar em resultados que vocês nem esperam, nem imaginam, através do autoconhecimento e do conhecimento da sua equipe, do seu time, tá? Saiba como lidar com os gatos, com os tubarões, com os lobos, com as águias, e junte tudo isso, porque é muito rico, Você vai ver que, às vezes, você vai surpreender até você mesmo e até a própria empresa. Fala assim, poxa, mas como que ele conseguiu? Porque você sabe extrair o melhor das pessoas. E é isso. Obrigada, pessoal. Espero que tenha contribuído com vocês.